E aí fui atrás, conversei com algumas pessoas e hoje eu estou mais confuso do que ontem. Porque o Wesley Carvalho treinou com o Matheus Felipe e depois fez uma substituição, colocou o Kaique Rocha, inclusive ele até colocou o Vidal na atividade. O Vidal também treinou, o Coelho também chegou a entrar um momento, mas a questão é que o Kaique Rocha e o Matheus Felipe estão em pé de igualdade na disputa. O início do treino foi com o Matheus Felipe, então para mim ele é mais favorito, mas não dá para cravar. O Wesley está testando as alternativas. Hoje eu ainda não tenho informação de como foi o treino. Tem treino também amanhã de manhã, antes do embarque para o Rio de Janeiro. A dúvida persiste e deve ser mesmo a única alteração do Wesley Carvalho na equipe que vai enfrentar o Vasco da Gama, sábado, 6h30 da tarde. 6h30 da noite, né? A gente vai, inclusive agora estou convencido, a gente vai mostrar daqui a pouco o que fez o novo técnico do Vasco. Então, para mim, agora, 6h30 da noite, Linhares Júnior tinha razão, o Felipe Dalgo tinha razão também. O jogo lá em São Januário, sem torcida, portão fechado. O Furacão deve ter o Bento no gol, Kelvin na direita, Zé Ivaldo e Matheus Felipe ou Kaique Rocha na zaga, com o Lucas Esquivel do lado esquerdo da defesa. Meio campo com Eric, Fernandinho e Christian, Vitor Bueno, Agostinho Canóbio e Vitor Roque. O time do Furacão, o provável Furacão, não deve ter mais alterações, apenas mesmo o Thiago Heleno suspenso. E aí, eu acho que ele vai com o Matheus Felipe e Dalk, muito pelo que a gente estava falando ontem aqui no Bate Pronto, Dalk e Jana, até para vocês comentarem. A questão é que o Matheus Felipe tem mais rodagem, fez 14 jogos no ano, foi titular ao lado do Kaique Rocha no time reserva que enfrentou Fortaleza. Contra o Alianza Lima na Libertadores, quando precisou entrar no final do jogo, um zagueiro, foi ele que entrou. Então acho que ele está um pouco na frente aí na disputa. Lembrando que o Kaique Rocha só fez 2 jogos até agora pelo Atlético. O segundo tempo da partida de volta das quartas de final contra o São Joséense, um confronto que já estava totalmente definido, aí depois machucou o tornozelo, e esse jogo agora contra o Fortaleza, que o Kaique Rocha acabou jogando bastante, inclusive. Foram os 2 únicos jogos dele com a camisa do Atlético. Acredito que por tudo isso, por todo esse contexto, o Wesley Carvalho vai escolher pelo Matheus Felipe ao lado do Zé Ivaldo. E aí, Jana, o que você acha? Eu acho que ele vai acabar escolhendo o Matheus Felipe por essas questões e essas condições físicas, né? Por estar um jogador mais inteiro, por ter uma sequência maior com o Atlético, né? O Kaique Rocha não teve muitas oportunidades, mas eu acredito que o Kaique talvez pudesse ganhar essa oportunidade nesse momento, né? A gente falou muito da situação do Fernando, que também não tinha sequência e acabou, quando entrou, era por uma necessidade, né? E o Atlético vai ter essa dificuldade na zaga, não só agora, né? Ele vai ter no decorrer da temporada, mesmo com a chegada do Kaká, depende de toda uma questão de adaptação e tudo mais, né? Então, seria interessante você testar um outro jogador na posição. Eu sei que não é um jogo fácil, mesmo sendo o Vasco um adversário que está lutando lá embaixo e que está numa situação complicada, vem pressionado, vai jogar em São Januário, é um jogo fora de casa para o Atlético, mas eu acho que era um jogo que o Atlético poderia talvez ter um zagueiro que não vem sendo utilizado para tentar uma formação diferente, né? O Matheus Felipe tem uma certa resistência da torcida, o Kaique tem o fator também de ser um jogador alto, né? Que tem essa característica que pode ajudar também na questão da bola parada. Eu acredito que ele vai acabar no final das contas optando pelo Matheus, mas como o Ale falou, como ele testou também o Kaique, testou o Vidal como titular, eu acho que ele também está analisando, cogitando, né, outras formações, talvez até pelo decorrer da partida, né? O Wesley é um treinador que não tem muita dificuldade em fazer alterações assim. Ele treina e observa várias possibilidades técnicas ali que podem fazer o Atlético render de diferentes formas em outros momentos da partida. Eu acho que... Eu gostaria de ver o Kaique, na verdade, né? Eu gosto do Kaique, acho que ele é bom jogador e ele pode ter mais jogos aí no Atlético, né? Ele tava aparentemente meio inseguro contra o Fortaleza, não sei se vocês tiveram essa... Normal, né? Muito tempo sem jogar. Então, vocês tiveram essa visão também, né? Eu comentei o jogo que o Atlético acabou perdendo, foi derrotado por 1-0, mas ele tava um pouco inseguro, mas ele foi firme. Inclusive, naquele momento, o Matheus Felipe foi mal. No jogo contra o Fortaleza, o Matheus Felipe Na foi minha mal. visão, se o Atlético escalar o Matheus Felipe, vai estar cometendo um erro de planejamento. Porque o Kaique Rocha, a tendência é que ele ganhe mais oportunidades, mas por que não contra o Vasco? O Pedro Raul, em teoria o principal atacante do Vasco, foi negociado ontem com o Toluca do México.
O Vasco tá atrás de centroavante, estão tentando o Abel Hernandes, o Lucas Prato, a tendência é que jogue um guri contra o Atlético, né? Tem o Eguinaldo, tem o Figueiredo que pode jogar por ali, tem o Raia que tem 16 anos que tá aparecendo agora. É um jogo que, em teoria... bola, hein? É bom jogador. Eu acho que é ele que vai, viu, Dudu? Pode ser que seja ele, porque ele, eu acho que vai jogou ser ele. Contra o Inter, fez gol, jogou muito bem, vem aparecendo nos jogos do Vasco. E por que não contra o Vasco, vice-lanterna no campeonato, e em teoria com um guri jogando centroavante? Eu acho que é um bom teste pro Kaique Rocha. Pra ele mas ele não tá com ritmo. Mas é o jogo pra ele ganhar um ritmo, né? Concordo, é um jogo que ele vai o ser. Vasco tem o pior ataque do campeonato, né? 11 gols marcados. É um jogo que ele vai ser menos exigido. Eu acho que é o jogo pro Kaique Rocha. E é um jogo fora sem torcida, né? O Vasco ainda cumprindo pena por conta daqueles problemas de São Januário, aquela invasão que rolou, brigas na arquibancada, etc. Menos então pressão não vai ter torcida em São Januário, menos pressão. Mesmo assim, eu discordo do Dudu. Eu acho que tinha que ser o Matheus pelo ritmo de jogo. O Atlético precisa ganhar, um jogo fora, precisa subir na tabela, não tá tão longe do G4, mas também não tá tão bem assim no campeonato. Eu iria com o Matheus pelo ritmo. Ale, mas tu acha que a diferença, se jogasse o Matheus Felipe e o Kaique Rocha, iria atrapalhar em alguma coisa no decorrer do jogo? Eu acho que o jogo vai ser decidido mais pelo Atlético aproveitar a chance ou não. Porque pra mim o Atlético vai pra cima do Vasco, né? Até por não ter torcida, que é o principal fator de São Januário. Pode ser, mas pra mim a questão é justamente isso que eu disse do ritmo, sabe, Dudu? É um jogo de Série A de brasileiro. É um jogo que qualquer falha pode custar pontos. Por isso eu iria com o Matheus. Lembrando, Ale, que o Atlético que o Vasco, não joga desde o dia 8 de julho, né? Por quê? Porque o Vasco não jogou na 15ª rodada, já que enfrentaria o América Mineiro, né? E como o América Mineiro teve aquele jogo no último sábado da Copa do Brasil, né? Então o Vasco acabou folgando, entre aspas, nessa rodada, né? O Vasco não está envolvido em Copa Sul-Americana, não está envolvido mais em Copa do Brasil. E a estreia do Ramon Dias, novo treinador. E é a estreia do Ramon Dias, que teve todo esse tempo para trabalhar, para treinar. E a odd pra vitória do Vasco tá 3.14. Então pra você ver como o Atlético é favorito, a odd né? tá boa pro Furacão, 2.36, se eu não me engano, é isso, Jânio? 2.36, o empate 3.20. O Atlético é favorito. Uma excelente odd pro Atlético, hein? É, muito boa a odd. Acho que eu vou nessa aí. E assim, o Atlético, ele talvez esteja buscando também nesse momento, né, essa segurança, porque ele precisa de uma sequência, né? Como o Ale falou, não tá super bem no Campeonato Brasileiro, né? Vinha de uma sequência ruim, voltou a vencer, mas nesse momento é o 8º colocado. Ele tá a 2 pontinhos do G4 do São Paulo, tem 23 pontos, o São Paulo tem 25, mas essa primeira parte da tabela, ela tá extremamente disputada, né? Então, se você tropeça numa rodada, você acaba caindo de posição, aí volta aquela situação de pressão e talvez o Atlético queira uma vitória consistente mesmo jogando longe da sua casa, né? Do 12º pro segundo, são 6 pontos. Sim. É o que eu ia falar. Flamengo tem 27, Galo tem 21. São 6 pontos. É o que eu ia dizer. É bizarro, né? É uma diferença muito pequena. Muito pequena. É claro, aí o Botafogo destoa, né? O Botafogo tá com 39. E os times da zona também destoam, porque se eu não me engano, a distância é pouca entre o 17º e o 16º. Muita, desculpa. O Bahia Qual que é a diferença? O Bahia é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 13 pontos. Um ponto. O Goiás tem 12 pontos, tá? 1 ponto do Bahia. Então ali, tudo pode mudar numa rodada, né? O Coritiba pode deixar a zona de rebaixamento, e aí o Bahia pode entrar, enfim. Mas o Vasco, ele tá muito mal mesmo, né? Tá tendo uma dificuldade gigantesca, o planejamento... tá todo mundo falando muito mal da questão das contratações e tal. O próprio Pedro Raul, né, que foi contratado a peso de ouro pela SAF. Enfim, eu acho que o Atlético tem uma boa oportunidade de vencer mais um jogo, né? O Atlético que, depois da eliminação na Libertadores, né, na Copa do Brasil, Ale, venceu o Bahia, né, e deu aquela respirada. E daí você tem aí o Vidal, você tem o Zapelli chegando já, mas sem jogar. Mas é claro que eu acho que cria até internamente um ambiente muito bom, muito mais vitorioso, esperançoso para uma situação assim, né? É verdade, Dalk. E tem a questão aí que a Jana falou do pior ataque do brasileiro, da situação do Vasco, o Atlético começando a ganhar confiança, tendo o Arthur Vidal, reforçando o seu time e tudo mais. O Tarcísio lembrou bem, eu tinha separado inclusive isso aí.
da questão do retrospecto do Vasco no campeonato, que é o pior mandante. Perdeu 5 dos 7 jogos em casa no Brasileirão. Então o Vasco só tem uma vitória, venceu aqui, eu tenho até aqui, venceu o Cuiabá dia 26 de junho por 1-0, a única vitória do Vasco, 4 gols marcados em casa em 7 jogos, tomou 10, então assim um retrospecto horrível do Vasco da Gama jogando em casa, um sério candidato ao rebaixamento do Campeonato Brasileiro, hoje é o 19º colocado pelos critérios de desempate, tem os mesmos 9 pontos do América Mineiro, e claro, para um time como o Atlético, que fala, tem no discurso, quer ganhar o Campeonato Brasileiro, quer brigar pelo G4, quer estar em cima na tabela, claro, ganhar o Brasileirão com o Botafogo disparado vai ser muito difícil, mas tem que ganhar num adversário como o Vasco, ainda mais num jogo sem torcida lá em São Januário. Não quer ser surpreendido, né? Não quer que voltem-se questionamentos. Enfim, acho que é um jogo pro Atlético, talvez não vencer com o pé nas costas, mas assim, vencer sem susto, sem passar sufoco, sem sofrer. E um detalhe importante antes de falar do Vasco, Jana, que o Tarcísio citou aqui, que o Atlético tem uma campanha muito ruim fora de casa nesse momento, né? Uma vitória, um empate, 5 derrotas. Só uma informação, o Atlético é o último time que vai poder se aproveitar de São Januário sem torcida, porque na próxima rodada em casa, contra o Grêmio, dia 6 de agosto, mulheres, crianças e pessoas com deficiência vão poder entrar em São Januário. Aí já é outra vibe, melhor né? momento para o Atlético ganhar esse jogo. Tem que aproveitar. E falando no adversário, né, no Vasco, a gente tem algumas fotos do Vasco. Ele treinou ontem à noite em São Januário, isso mesmo, ontem à noite. Como o jogo vai ser 6h30, eu fiquei pensando, poxa, mas 18h30, né? Um horário normal de jogo, enfim. Mas a atividade noturna típica foi um pedido aí do técnico Ramon Dias para que o elenco se adaptasse ao horário do jogo. Foi o primeiro contato do Ramon Dias com São Januário desde que ele chegou ao Vasco na semana passada. No domingo o estádio será palco aí da estreia dele como treinador do clube. Você que está no YouTube tá vendo as fotos, né? As luzes acesas ali de São Januário e o time treinando no horário, teoricamente, do jogo. Aí até para você ver a situação de pressão que vive o Vasco lá no Rio de Janeiro, eu olhei os comentários dessas notícias, né? Que tem vários sites aí mostrando o treino noturno do Vasco. E os comentários são justamente falando sobre essa dificuldade do Vasco de engrenar, de mostrar um futebol competitivo, de mostrar alguma reação no Campeonato Brasileiro. E claro, utiliza o fato do time estar treinando à noite como uma brincadeira ali, né? O problema do Vasco não é a luz, o problema é a bola, né? Eu confesso que eu não lembrava do Ramon Dias, eu fui pesquisar um pouco sobre ele. Ele é ex-campeão argentino com o River Plate, campeão argentino com o São Lourenço e ele foi vice-campeão mundial agora com o Al Hilal. Perdeu pro Real Madrid por 5-3 na final, eliminou o Flamengo na semi, né, rival do Vasco. Então é um treinador muito bom, mas que também parou um pouco seu trabalho, né, no passado, porque se eu não me engano ele foi ex-campeão do argentino com o River Plate nos anos 90. Mas é um grande treinador e é um cara que pode tirar o Vasco da situação que se encontra no momento. Ele teve uma breve passagem pelo Brasil, né? Vocês vão lembrar. Não sei se vão lembrar, na verdade, né? Mas ele foi técnico do Botafogo. Quase foi técnico do Botafogo. Não, ele quase. foi contratado como técnico do Botafogo, só que daí ele fez uma cirurgia. E daí o filho dele veio pra cá pra ficar comandando o time até ele se recuperar da cirurgia. 20 dias depois, o Botafogo não quis esperar e... Tchau. Um abraço. Ele treinou a seleção paraguaia também, se eu não me engano. A seleção paraguaia entre 2014 e 2016, se eu não me engano. Pós-Copa do Mundo. Pós-Copa do Mundo nas eliminatórias ali, Copa América. A missão era classificar o Paraguai para a Copa da Rússia e ele nem chegou a concluir o ciclo. Não concluiu o ciclo. Bom, é isso. O concurseiro falou aqui, né? O Atlético tem um péssimo aproveitamento jogando fora, 4 pontos em 7 jogos. Na verdade, até isso é algo desde o início do campeonato, né? O Atlético, quando jogou fora de casa, parecia outro time, né? Mas é claro que a gente vê o Wesley, talvez com uma postura diferente de trazer um time um pouco mais impetuoso, um time, né, que controle mais o jogo, né? Então, acredito que até essas mudanças, esses testes que ele tem feito nos treinos, é pensando nisso, né? De não ser surpreendido pelo Vasco, né? O torcedor extremamente otimista com um bom resultado nessa partida. O João Vitor Alves falando aqui, o Vasco vai tomar uma cachimba que não vai saber onde está. E aí eu acho que precisa muito também da parte
do time, né? Muito pé no chão, né? Porque sabe que vai encarar um adversário fragilizado, que precisa mostrar resultado, mesmo com torcida ou sem torcida, né? No estádio. É um adversário que vai tentar dar o seu máximo ali. Então o Atlético precisa estar ligado para conseguir uma boa sequência no Brasileirão e voltar a subir na classificação, que isso é importante também, até pelo fato da tabela estar extremamente disputada ali na parte de cima. Outra curiosidade que eu achei bem interessante, aquela lendária semifinal River Plate e Vasco da Gama, sabe quem era o treinador do River? O Ramon Dias. Do gol monumental? Gol do Juninho, monumental, da música. O Ramon Dias, o treinador do River Plate. Golaço que o Juninho meteu lá na Argentina, na semi do Vasco. A gente volta daqui a pouquinho. 97. 98, isso. 97 foi o brasileiro do Edmundo, 98, claro. A gente volta daqui a pouquinho com mais bate-pronto aqui no FM, mas a gente segue no YouTube, conversando com a nossa audiência, participa ali com a gente, dá o like também para ajudar a divulgar a nossa página para outras pessoas que curtem falar de esporte, de futebol e, claro, né, do nosso futebol, do futebol paranaense. Você segue participando ali da nossa enquete e segue a gente também no Instagram e no Twitter, @RicEsporteClube. Planejando um carro novo, a casa própria ou uma reforma com o